Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso Pode Desconstruir. Eu sou Igor com H. E eu sou a Aline Brito. Muito boa noite pra vocês. Hoje a gente tem um episódio extremamente especial, né? Esse é especial. Mas eu não vou revelar ainda não. Por quê? Porque... Antes tem que fazer alguma coisa, né? É claro, né? Tem que ter uma moeda de troca aqui. Com certeza. Brincadeiras à parte. Gente, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva. Porque assim o YouTube ele vai reconhecer o nosso trabalho e vai entregar para outras mais pessoas, tá? Além disso, já deixa o seu like e vai compartilhando com a galera também aí. Segue a gente também nas outras redes sociais, no Instagram. Quais são? Instagram, TikTok, Spotify e canal de cortes, que a gente agora tem um canal de cortes, né? E qual que é o canal de cortes? É o Cortes Pode Desconstruir Oficial, tá bom? Muito bom. Segue lá, tem os melhores momentos dos episódios, tá maravilhoso esse canal de cortes. Sim. Também siga a gente nas nossas redes sociais pessoais. O meu é Igor com H, Souza.fc. E o meu é a.line Brito. E aí, vamos revelar quem Vamos tá aqui revelar. hoje? Hoje estamos no nosso episódio especial. Muito especial. Muito especial, não só porque a data é especial, mas que estamos com pessoas especiais para nós. Pra nossa vida. Não é verdade? Então, hoje é o especial Dia das Mães e estamos aqui com as nossas mães. Não podia ser diferente, não é mesmo? Com certeza. Por favor, se apresente pra galera aqui, pra essa câmera. Quem vai? Quem Primeiro vai? tira 2 1. Pode Tira tirar 2 para o 1. ímpar, não tem problema. Sou Laura, mãe da Aline, mãe da Camila. E mais alguma coisa? a gente vai conversando Não, vai agora. Olá, meu nome é Eva e eu sou a mãe do Igor. Olha só, Viu? qualquer coisa, gente, tiver reclamação aí do Igor, a Eva tá aqui, tá bom? Pra minha mãe não precisa porque não há necessidade, não é mesmo? Entendi. Bom, vamos começar pela ordem cronológica, né? Começou falando a Laura. Laura, você trouxe o objeto de desconstrução. Eu trouxe um objeto, Igor, porque eu trabalho, não só a minha fase de trabalho normal, como eu também trabalho com crianças na catequese no fim de semana. Que legal. E eu já me envolvi muito de dar catequese, dou há mais ou menos quase 30 anos. Né? E aí eu adoro essa parte que é mexer com as crianças. Que legal. Tá? Cada uma tem uma cabeça, cada uma tem uma sentença, tá? Seus familiares são diferenciados. E é um bom prazer fazer isso no fim de semana, que é onde eu acho minha vaga para me encaixar, tá? E esqueço de tudo. Mostra o objeto. Cadê Ah, o sim. objeto? Mostra pra galera. Aí o objeto, gente. Aí. É meu uniforme que eu uso, tá? Que legal. Para trabalhar com as crianças junto com as outras catequistas. Dentro Qual que é o da trabalho que Dentro você da faz igreja. lá? É só catequese? Só catequese. Ensino, Isso. ensino da religião. Da religião, católico, né? Aham. E a Crisma, nós temos outra turma, que é a jovens também, né? E temos também a parte da adultos, que também quer aprender sobre a palavra de Deus, né? Também, mesmo que seja já um pouquinho velhinho. Então, temos Cactumenato também. Que legal. Não. Que show de bola. E você, mamãe? O que você trouxe pra galera? Mostra aí pra galera. Você trouxe um arsenal aqui, muito bom. Eu trouxe aqui porque faz parte da minha vida, da minha história, a palavra de Deus que, assim, é um instrumento que não tem como a gente não carregar no nosso dia a dia, né? E outro é a família. Deus em primeiro lugar, segundo galera, que eu tô bonito a nessa família, né? Tá seguindo a filosofia do Joel J, né? Exatamente. Andam junto, tá? Exatamente. Primeiro Deus, segundo família. E aqui é um livro que me ajudou muito, tanto a mim como o meu filho Igor, né? Sim. Ele me indicou, né? Que aqui é um dos maiores exemplos de humildade também. A essência de Deus é o amor. E aqui a essência desse Sonho livro alto? Sonho alto. é de humildade, né? Com o tempo a gente vai falando um pouco. Eu tenho uma experiência muito legal com esse livro, só abro um parênteses. Ó, esse livro aqui, ó, Sonho Alto, eles são divididos em três livros, tá? Que é do Ben Carson, que é o primeiro médico negro que fez a separação dos gêmeos siameses. Esse livro, assim, ó, eu até meus 18 anos eu não lia nada. Não conseguia parar pra ler o Que é livro. o normal dos jovens, Exato. E assim, eu não conseguia. Eu tentava, não conseguia, frustrava. E eu li esse livro, porque conta a história do Ben Carson. E nesse livro, ele fala muito da mãe dele também.
E aí, ele fala que a mãe dele ele pegou o irmão dele e começou a levar ele pra fazer com que eles liam, pelo menos, livros durante a semana. E aí eu comecei a reparar que as pessoas que têm sucesso na vida leem. Então, eu comecei a me desconstruir ali nessa questão. Eu preciso ler. Aí eu li o primeiro, li o segundo, aí depois eu li O Poder do Hábito, aí fui mantendo esse hábito. Mas esse livro foi uma porta de entrada pra mim, na minha vida. Isso é muito legal. E é verdade. Pergunta agora para nossas mamães, então, tá? Pergunta. Ler sempre. Eu vejo que ambas têm a questão da espiritualidade, da religião. Para você, Laura, e para você, mãe, para você, Eva, qual que é a importância da religião, qual que é a importância de Deus na vida de vocês? Eu falo muito, porque eu acho assim, eu tive uma parte da família que toda já desconstruiu. Mas também ela já se construiu. Então, a palavra de Deus eu fui carregando cada um para a igreja. Devagar, sem pressa. E hoje eu tenho uma boa parte da minha família nela. Sim. Participando com as palavras de Deus, ouvindo a palavra de Deus diariamente. Minha sogra, que eu admiro muito, Dona Nelita, diariamente a palavra de Deus o tempo todo. E ela é feliz porque ela me conseguiu que eu fosse, né, na parte religiosa, e ela também me levou para isso. E eu fui levando toda a família nesse contexto. Dando continuidade até hoje, desde os pequenininhos, estão fazendo catequese, até os outros que fizeram uma crisma, casaram, se batizaram, cumpriram toda a palavra de Deus dentro da nosso tempo, né, na nossa casa. Tá? Então, sempre Deus em primeiro lugar, como a Eva falou, sempre. Tá? E o restante a gente que conduz. Que legal, que show. E para você, mãe? Para mim, não tem palavras, né? Porque mesmo inconsciente, Deus cuida de nós. E o maravilhoso é quando você entende isso e reconhece quem é Deus na sua vida. Exato. Você tem esperança de vida, você tem motivação para viver melhor. E viver melhor tanto com Deus quanto aqueles que estão ao seu redor. Então, assim... quando Deus chegou assim na minha vida, assim, para me reconhecer Ele como Senhor e Salvador da minha vida, foi aos 40 anos, né? E após isso eu vim vivenciar e ver o verdadeiro significado da vida humana após esse encontro. Louvado seja Deus. Então, assim, é maravilhoso, né? Então, assim, não tem como você não reconhecer Deus como, assim, aquele que rege a sua vida e todas as coisas da sua vida, né? Como nosso Senhor e Salvador. Você vê que a gente está com as nossas mães aqui e cada um segue uma religião diferenciada, né? Mas ambas falam sobre a importância de Deus na vida, né? Certeza. E isso eu acredito, na verdade, que indifere de religião. Indifere. Né? É uma coisa que a gente usa bastante ultimamente, né? Que é a espiritualidade. Né? Porque independente de religião, que é o que você escolhe, na verdade, aquela religião que conectou com você, né? Mas, na verdade, a conexão que a gente faz de verdade é com Deus, né? Certeza. Alguns acham que aqueles que falam que não tem religião nenhuma, que às vezes até eu me enquadro nessa, diz que tem uma conexão direta, né, com Deus, e outras que vão até a casa de Deus, né, que acreditam nisso, independente do que é religião. Então, eu acho que vai muito do que a gente acredita também, né, que é a nossa fé, a nossa crença, e o que a gente se conecta. Exato. Né, porque precisa conectar. Com certeza. Agora, falando em conexão, como que foi a experiência de ser mãe? Sim, eu tive uma experiência muito boa, porque eu tive várias maneiras, né, de ser mãe. E a gente cria o filho, a gente aprende a criar o filho, tá? Entra em sintonia com ele e aprende a viver com ele e aprende a viver também. Porque nós criamos uma outra fase da vida, tá? Então, criar o filho, criar família, fazer tudo o que possa para ter a felicidade dentro da sua casa, tá? Educar o filho no ponto que é necessário para ele que continuar depois a sua caminhada e também se criar,
Porque tudo isso a gente tem que ter a preparação nossa. E a gente tem em dobro. A mãe, ela tem uma coisa forte que chamada interior, que nós chamamos assim, força interior, né? Que a gente tem fora do contexto, que a gente não sabe de onde vem. É um sexto sentido. Mas Deus deu essa força que vai em frente. E não deixa a gente cair hora nenhuma. Muito bom. Pra você, mãe. Na verdade, assim, até cai às vezes, né? Não sou mãe, mas assim, vendo tudo, porque... E tem a experiência, né, também. Mas eu acho que cai, sim. O que a gente não pode permitir, e aí quando tem a derrota. O fracasso, pequenos, né, pedras no caminho, vão haver, né? Vai. Até porque... E aí eu falando aqui sem propriedade nenhuma... Mas com experiência de filho, que é importante. Mas é porque, assim, eu acho que ninguém nasce com manual nenhum. Nenhum. Né? Nem mãe, nem filho, nem para emprego, para nada, né? Então, às vezes, eu acompanho algumas coisas que, assim, a gente tem a nossa experiência como educação, como filho, como mãe e tal. Às vezes, e por muitas vezes, e eu acredito que em todas as famílias, tem sim as suas desavenças, né? Que é uma palavra que é usada também. Mas a gente precisa entender ao longo do caminho que é exatamente isso. Ninguém tem manual para nada. Não tem. Né? E se a gente começa a se cuidar, a olhar para algumas coisas, a gente consegue ter uma harmonia melhor, né? Pra você, mãe, qual foi a experiência de ser mãe? Olha, para mim, o melhor e maior bem, na minha concepção, que Deus pode deixar para o ser humano é o dom de ser mãe. É algo assim Muito que não importante. tem como explicar. Antes de você ser mãe, você tem uma visão. Depois que você se torna mãe, é outra visão totalmente ao contrário. Pensou tudo Né? diferente, tudo que né? Tudo que ele achou não é. Tudo que você... Exatamente. Né? Foi o que eu falei, a gente desconstrói tudo. Então, só vivenciando esse dom maravilhoso de gerar uma vida... só vivendo que você sabe verdadeiramente falar, porque antes de você ser mãe, você fala não. Tanto é que, não sei se é o momento, mas eu já vou antecipar. Até os 25 anos, eu sempre tive uma visão de não ser mãe, por conta que eu sempre trabalhei desde cedo e eu sempre falei, não, ter um filho é muita responsabilidade, eu não vou dar conta. Eu sempre tive essa visão. Né, que a gente não tem essa, a gente fala, não vai conseguir. De repente, aos 25 anos, sabe algo mágico? Deus tocou no meu coração de eu ser mãe. E eu falei, Senhor, por que não foi antes? Então, que não assim, antecipou. entendeu? Mas tudo, conforme está escrito, tudo tem o tempo e o momento oportuno, né? Então, assim, eu sou muito feliz. Assim, é algo que não tem preço, não tem, assim, como a gente explicar. Só vivendo mesmo, que é essa bênção de ser mãe. E Deus nos agraciar, né? Essa maravilha de gerar uma vida e vidas, né? E ser mãe, é isso. Eu tô lembrando aqui, ó, porque a gente tá com as nossas mães hoje, né? Acho que elas descobriram hoje ou não, né? Talvez a gente tenha comentado em algum momento. Mas olha que coisa, né? O Igor e eu, nós fazemos aniversário um depois do outro, né? Eu faço no dia 26 de maio, inclusive vocês já anotam aí na agenda, tá? E o Igor no dia 27. É agora, tá, gente? Esse mês. E o Igor no dia 27. E olha que coisa, mais uma coincidência aí. Nós somos os primeiros filhos, né? Exato. Porque eu sou a mais velha e você também é o mais velho, né? Da coisa. Exato. Olha só as coincidências, tudo divino. Exato, exato. Nada coincidência. Tudo É uma coincidência. Tudo calculado. Exato. Friamente calculado, meu pai fala isso. Foi friamente calculado. Foi tudo certinho. Milimetricamente. Agora, assim, eu não tenho certeza se fez bem pra mim, né? Ter o contato com o Igor. Eu não tenho certeza. Ou vice-versa, Eu né? não tenho certeza. Eu tô com cabelo branco, perdendo cabelo. Nossa, mas vocês já? lembram no começo eu tinha cabelo, agora eu não tenho mais, cara. É culpa da Aline. Mas isso daí foi no salão, viu? Você perdeu porque quis. Bom, mas hoje eu tô realizando um sonho. Hoje eu tô Isso é realizando bom. um sonho. Mas depois eu falo qual que é o sonho. Lá no Eita. final eu falo. Tô Por que- curiosa. por Eu que não sei estou também, realizando não. um sonho. Mas enfim,
Antes de vocês serem mães, vocês são filhas. Exato. Como foi a experiência de vocês como filhas? Então, eu não tive assim. Eu tive muita sorte de viver com a minha mãe, tá? Meu pai não foi muito tempo, meu pai faleceu muito cedo e eu tinha uns 8 anos, não tive muita convivência. Mas a minha mãe, eu vivi com ela muito, muito, muito. Então, eu e ela era uma amiga, amigas de tudo, tá? Parceira, ela, sabe, tudo eu acompanhava com ela acompanhava comigo. Até acampar com a minha mãe eu ia, porque minha mãe ia acampar comigo. Então, eu carregava ela para tudo. Então, minha mãe era uma parceira enorme, tá? Infelizmente, eu já perdi, né? Mas ela que me deu a vida em termos de desenvolvimento com a sociedade. Como que eu ia lidar aí fora com as pessoas, cuidados. Nós, mulheres, tem que ter os nossos cuidados. Então, cuidados, sabe? Diferenciamento de pessoas como homem, mulher, o que era tudo isso. Ela me ensinou tudo. Deixou eu preparadíssima, tá? Para enfrentar essa realidade. Tá? Muito bom minha experiência com minha mãe. No meu caso, eu não tive assim a presença nem paterna nem materna. Por quê? Aos 5 anos de idade, meu pai veio a falecer e a minha mãe ficou viúva aos 40 e poucos anos, com 9 filhos para cuidar. Ela tinha que escolher ou ficar cuidando todo mundo junto ou ter que sair para trabalhar para não deixar os filhos passar fome. E assim ela fez. A gente morava no Nordeste, no Piauí, e a gente ficava, todos nós, na roça, e ela ia para o povoado, que é uma cidadezinha pequena, ganhar o pão para trazer para a gente, né? Mas, assim, graças a Deus, foi uma infância boa. Assim, por conta que nós éramos uma escadinha de 9 irmãos. E dos 2 mais velhos eram gêmeos, né? Então, esses 2 mais velhos se colocou como é uma hierarquia, né? Sempre o mais velho ser sucessor do pai na falta, né? E assim o fez. E graças a Deus, ele nos educou muito bem. Assim, eu devo muito, são meus pais, assim, porque a gente sempre foi muito unido. Foram 9 irmãos, Deus cuidando de todos e um cuidando do outro, né? E minha mãe, ela vinha algumas vezes, assim, uma vez no mês, trazer o pão de cada dia, a feira, né? Que ela trabalhava, vendia alimentos na cidadezinha. E depois, uma vez, ela ia para levar todo o alimento para a gente e a gente trabalhava também na roça, tirava essas coisas. E era, assim, maravilhoso. A união, todo mundo junto, assim. Olha que delícia. É uma infância maravilhosa, assim. Mesmo com a falta do pai e da mãe, os meus irmãos conseguiu suprir essa ausência cuidando e educando. Sempre eu paro para pensar, eu falei, como Deus ensina, né? Sim. Adolescentes, acho que tinha uns 12 anos, os 2 gêmeos mais velhos para cuidar de toda aquela galerinha mais nova. Caraca. E eles deram conta do recado. Todos bem-sucedidos, meus irmãos. Bem-sucedidos. Todos os homens, tá? Então, todos homens. Esse tempo, eu vou até completar que nessa educação, naquela época, então, e a responsabilidade por uma criança de 12 anos é uma coisa mesmo já era que considerado já quase... se fosse para 18 para 20 anos. E era isso que criava a responsabilidade e saberia viver na vida na frente, como aconteceu com a Eva, né? Bem isso mesmo, experiência. Qual que foi o principal desafio, assim, quando veio a maternidade? Aí, Eva, você, ó. Aí, jogou mesmo. Olha, assim, eu não tenho muito o que falar de desafios, porque Deus me ajudou tanto, que para mim tudo era mágico, né? Eu vou revelar algo aqui. Tô com medo. Ele fez a pergunta. Segredo aqui, você também tem um segredo. O Igor, muito segredo aqui. Manda ver, o Igor, eu vou revelar um segredo aqui do Igor. Do Igor aí? Não é nem dela. Porque como ele falou da maternidade, geralmente mãe de primeira viagem, né? Geralmente sofre um pouco, né? Dependendo se não teve alguém para dar um apoio. No meu caso, não tive, né? Conforme eu falei, não tive pai nem mãe para dar esse apoio. Tinha o meu esposo, que trabalhava também
fora, né? Mas assim, o maior desafio, depois da magia de ser mãe, foi antes, por conta que ele se apressou. Ele é de 7 meses. 7 meses, sobrenatural. E aí, pela manhã que eu fui ao banheiro, que a bolsa estourou e eu cheguei no hospital, que o médico falou que ele teria que nascer, aí foi o meu maior desafio. E o medo de perder. Né? Então, foi um desafio muito grande. Mas, após ele ter nascido, aí tudo ficou bem. Por conta que aquele susto, aquela expectativa, aquele medo de perder, foi superado. Então, assim, foi muito bom. Então, um dos desafios para mãe de primeira viagem, assim, uma gravidez prematura, né? Então, foi esse um dos maiores desafios. E Deus, com mão poderosa aí, fez acontecer. Mas no contexto de ser mãe, assim, não na questão da gravidez, mas sim depois de que o filho chegou. Qual foi esse desafio assim que vocês tiveram? Poxa, o que eu estou fazendo? O que acontece? Vai chorar? Por onde que vai chorar? E agora? Vai fazer cocô? Vai fazer xixi? E por onde que a gente começa? Dá uns desespero, porque a gente não sabe a rotina do que vai ser com a criança, o que ela vai acontecer quando ela chora, sem saber porque ela não fala, ela chora. Aí chora, não sei se é fome. Não sei se tá com dor de barriga, não sabemos nada. A gente vai sentindo as coisas conforme o tempo. Então, a criança não fala. A gente só vai simplesmente, vamos trocar, vamos dar mamar, vamos dar banho. Vamos na tentativa, né? Mas você vai, com o tempo, aprendendo a saber o que a criança quer. É que o chorinho é diferente. O instinto da mãe com o filho é tão grande que a gente vai sabendo pelo tom do choro, pelo jeito que fez, pelo jeito que faz, sabe? Sabe? A gente já sabe que ou tá sujo ou tá com fome. E aí vai. Tá? Um toque da criança, a gente já sabia. Tá? E essa aqui tinha uma coisa que a gente achava engraçado, que eu vou contar, Olha, e a gente não sabia. Não vai me comprometer a chupeta, danada porque da o Fábio chupeta. já tá aqui, ó, expectativa. Então, negócio danada da chupeta, que todo mundo fala que tem medo. Então. Aí eu falei assim, e ela só parava de chorar, a gente punha rosa, a gente pôs azul, a gente pôs amarela, não jogava pra fora, não queria. A gente comprou uma chupeta vermelha. E essa chupeta vermelha que ela ficava acalentada. Eu nem sabia que gostava de vermelho. E a danada da chupeta até tampava o rosto, mas era um prazer para ela essa chupeta vermelha. E ficou muito tempo com essa chupeta vermelha. Verdade. E falando nessa chupeta vermelha, eu não sei que idade que eu tinha, não, mas eu lembro, inclusive. O fim dessa chupeta. Minha avó colocou pimenta na chupeta. Pra ela largar da danada da chupeta. Beijo. Vó Nelita. Então, colocou pra tirar essa danada, porque ela não largava, nunca mais ela largou da danada da chupeta vermelha. E aí eu tava na casa da minha avó, daí eu sei o que aconteceu, que ela falou assim, sua chupeta tem um negócio aí. Aí eu fui colocando nossa... pimenta. E eu gosto de pimenta hoje. Eu não sou apimentada, mas eu gosto de pimenta. Não sou, né? Não sou, né, mãe? Não. Então, Igor, né, Me Eva? defende aí. Não tem como. Então, olha que a mãe não erra. Não vamos falar muito sobre isso. Eu acho que eu tô precisando sair dessa mesa aqui. Bom, você teve a Aline, teve a Camila e hoje você lida com o Enzo, que é o seu sobrinho. Isso, eu tenho netos. Depois isso, a Camila teve 2 filhos, o Enzo e a Eloá, são os meus netos. Eu já era apaixonada com eles desde quando gerava na barriga, porque eu já sabia que vinha um menino, que a gente não tinha essa experiência de menino, que era só mulher, né? Tinha o pai, então, aí eu falei assim, tem que ter uma experiência do menino, pai é quase veio filho. o menino. Esse foi o nosso xodó.
Nossa, ele era no céu e terra, sempre foi o que nós adoramos. Depois veio a Eloá com quase, depois de uns 6 anos, 7 anos. Depois cresceu e é só isso. Mas ainda continuam os dois. A gente, sabe, se derrama pelos netos. Faço tudo por eles e ainda, sabe, espero que eles cuidam da gente, se Deus quiser, mas é um amor contínuo. Muito bom. Mas se você tem um contato direto teve com a Aline e agora tem com os netos, tá? Exato. Lá em casa, minha mãe teve eu e tem o meu irmão mais novo que é adolescente, né? E a sua irmã? E minha irmã no meio. Mas você vai entender o contexto. Qual que é a diferença da criação daquela época, da nossa geração... Da chupeta vermelha, isso, né? E da geração atual, que é a geração... Sim, os adolescentes. Tem a diferença. Qual que é a diferença que vocês sentiram? Então, assim? para eles, a gente quer tudo, a educação, quer, sabe, que eles pegam melhores escolas, que eles tenham tudo de melhor, tá? Para futuramente a gente ter orgulho, porque a gente quer ter orgulho, né? Os pais querem ter orgulho dos filhos, né? Então, o neto é a parte que eu estrago. Tá? Faço de tudo, mas assim, não fico muito interessado. Quero o futuro deles, tá? Mas assim, tenho todo o privilégio, mas não com o mesmo sacrifício que o filho teve. Na verdade, tá? Eles têm mais conforto. Isso, né? Tira um pouco, porque deixa para os pais, né? Mas eles têm todo o privilégio do mesmo jeito, uma boa parte, porém... suave. Eu posso completar no seguinte, como você falou, são épocas diferentes, necessidades diferentes. Hoje, o Enzo e a Eloá, eles estão em uma realidade completamente mais favorável, inclusive, né, mãe? Isso. Inclusive financeiramente falando. Então, o estudo é muito mais fácil para eles, né? Elas não teve estudo pago. Não, as meninas minhas não. Estudou em colégio público mesmo. Foi público, exatamente. Então, e elas foram dedicando para, sabe, daí para frente. Então não teve. Hoje eles têm um colégio particular, estudam, tem tudo um conforto. Já chegou, como eu falo, já pegou coisa pronta. Mais fácil, mais facilitado. Né? E você, mãe, para criar e criar o Hugo e a Ellen, enfim. Mas qual que é a diferença da geração? Qual foi o desafio, assim, que você enfrentou? Quanto tempo de diferença são você e a Ellen? Eu e a Ellen 4 e da Ellen pro Hugo 4. Então são 8 de um de você pro Hugo, tá. Coloquei na sinuca de bico, hein? Não é. Mas só a Ellen também. Na realidade, são 3 gerações diferentes, porque ao passar de um ano para o outro, você já vê uma evolução muito grande nas redes sociais, e em tudo no nosso redor, né? Então, obviamente, que era mais fácil na sua época, né? Tinha menos informação, menos celular, menos coisa. Menos influência externa. Né? Isso. Mas, graças a Deus. Digital, né? Minha mãe tem um ditado, onde come 1, come 10. Ok? Educa 1, educa 10. Então, assim, graças a Deus, em meio a tudo isso, eu sou muito grata a Deus, que Deus tem me ajudado. E, assim, eu só tenho orgulho, só tenho bênçãos para contar, assim, dos meus filhos, né? Que Deus me deu para cuidar. Então, assim, teve uma diferença grande? Teve. Mas é o que eu falo. Às vezes as pessoas falam, olha... hoje os tempos são outros, hoje tem que ser mais flexível. Liberdade. Tá, mas liberdade não tem nada a ver com libertinagem. Você não pode justificar os meios por conta do que está acontecendo ao seu redor, por conta daquilo, não. Princípios não se delega, você cumpre eles, né? Então, da mesma maneira que eu eduquei o Igor, eduquei a Ellen e eduquei o Hugo. Porém, você tem que ser flexível no quê? No comportamento, porque nenhum filho é igual ao outro. Nenhum. Porém, os ensinamentos têm que permanecer. Porque você eu não passei a mão na cabeça do Igor, vou passar na do Hugo ou da Ellen. Aí eu estou estragando o filho. Mas os mesmos princípios que eu ensino para um, tem que ensinar para 3, 4 ou 10, assim conforme minha mãe falou. Por quê? Porque ambos precisam ter a informação. Você não pode falar, não, vou ensinar desse jeito por causa da geração. Tá, mas a Bíblia não muda, os ensinamentos de Deus não mudam. Como que eu vou mudar algo que Deus fala que é imutável? Que são os princípios, os ensinamentos. Como o filho honra teu pai e tua mãe, né? Não mudou. Não tem como mudar. Por que eu vou mudar, então? O filho vai me chamar de qualquer jeito, vai me tratar como de qualquer... Não, eles têm que tratar
com honra e valor aos pais, entendeu? Então, a mudança tem, né, no externo, mas o interno não deve haver essa mudança, pelo menos na nossa casa, né? Que é o único lugar de paz e é o único lugar que tem verdade, né? Uma amizade verdadeira, né? Eu costumo observar que, assim, é muito fácil a gente falar de quem não conhece, né? Julgar, né? Mas as pessoas, a gente só conhece a verdadeira amizade, o verdadeiro valor quando a gente divide o mesmo teto. Exato. Por isso que eu coloquei aqui, ó, Deus, ele está sempre conosco, em qualquer lugar. Se você vai no mais alto céu, Deus está. No mais profundo abismo, Deus está. A família vem em segundo lugar, porque Deus, ele sonda corações e ele sabe o nosso íntimo, né? Então, ele nos conhece e nos ama como somos. E a família, quando você divide o mesmo teto, você só sabe quem é quem dividir no mesmo teto. Exatamente. Porque quem está no externo, ele fala o que quer de você. Fala o que não quiser. sabe as dores que você passou, não sabe como você está vivendo, as necessidades que você está passando. Por isso que eu prezo a família, porque é a família que passa noites de sono, é a família que te ajuda na hora que você mais precisa. Então, a base de uma pessoa, abaixo de Deus, é a família. Porque só a família sabe o que a gente passa, só um conhece o outro, alicerce. né? Isso é muito, né? Nosso muito alicerce. legal ter falado, porque a gente vê na psicanálise, na psicologia, no personal, enfim, que você acaba tendo muito contato com as pessoas. A pessoa que tem uma família desestruturada ou uma pessoa que teve traumas no contexto familiar, ela vai carregar isso por um longo período. Então, ela vai ter aquela questão, né? Todo excesso mascara uma falta. Então, quando tem uma falta dentro de casa, dentro do ciclo familiar, ela vai extrapolar em alguma coisa, vai ter algum distúrbio, vai ter alguma descompensação lá na frente. Seja por trabalho, seja por compra, seja por alguma coisa. Mas isso vai impactar. Então, a psicologia trabalha muito bem em cima disso. Outras áreas, a religião trabalha muito, muito em cima disso, porque, querendo ou não, preenche esse vazio. E a gente sabe que tem vazio que só pode ser preenchido pela espiritualidade, né? Por Deus, enfim. Então, assim, é necessário ter uma família, tá? E, assim, tem a família que a gente nasceu e tem a família que a gente escolhe, né? Que são os amigos. Mas, como a minha mãe falou, dentro do lar, ali dentro das quatro paredes, o íntimo, né? Sua. Você tá... a sua estrutura. Você tá nu. As pessoas realmente sabem quem você é de maneira... porque tá no convívio, né? Às vezes a pessoa da porta pra fora te conhece, mas não 100%. Isso não superficial, né? Exato. Entendeu? Agora tem uma pergunta difícil, hein? Espero que vocês estejam preparadas pra essa pergunta difícil. Então, que hora que é? Não, Eva, que hora que eu tô de agora mesmo? A pergunta é a seguinte. Como vocês gostariam de ser lembrados pelos seus filhos? Caramba! Essa é específica. E não é a frase final, tá? Não é a frase Lembrado? final. Exato. Mas, assim, lembrado como o tempo todo, que ela nunca esqueça. Exato. Beleza. Uma referência. Uma referência. A Laura é uma mulher muito alegre, exemplo, tá? Então, assim, como você gostaria de ser lembrado pelos seus filhos? Qual que é o legado que você gostaria de deixar para as pessoas que estão ao seu redor? E eu vou falar, assim, que é a força de vontade. Eu nunca desisti de nada, tá? Tudo que eu faço, eu sempre vou até o fundo, não desisto, já subi, já desci, já subi, já desci, sabe? Várias maneiras. Mas é a força de vontade que eu guardo dentro de mim, que, assim, quando eu preciso, ela vai, sabe? E aí vem a ideia, vem a força, vem a vontade, vem a saúde, quebro tudo. Vou quebrando tudo. Tá aí uma coisa, já vou a força de vontade. interromper aqui. Tá uma coisa, assim, que não tem jeito. Quando penso na minha mãe, na questão de garra. Por todos os cenários que a gente passou Eu não vida. largo. Eu não desisto nada. É uma pessoa que nunca desistiu, por mais tortuoso que tenha sido, assim, desemprego, às vezes dos dois juntos. É a única que falou, não, tô pegando minhas coisinhas aqui, hoje eu volto empregada para casa. Vambora. E exatamente isso que acontecia. Então, garra, assim, é uma coisa que descreve Eu a não minha sei mãe o que, hoje. que é perder. Assim, em sentido da... Não vai desistir? Não vou desistir, tá? Mas não vou perder também, tá? Posso passar ali, muito sacrifício, entre os dois juntos,
Nem venci e nem consegui, mas eu também não desisto. Eu lembro uma vez, inclusive, que é bem presente, assim, na minha memória, que a gente tinha até se mudado, né, pra casa que vocês estão hoje, e os dois ficaram desempregados. E a gente pré-adolescente, né, e o meu pai já é mais emotivo, né? Então, a minha mãe saiu de casa, encontrou um trabalho pra ele e pro meu pai também. Falou assim, não, já liguei lá no trabalho e você já vai fazer entrevista. Tá? Que benção. Caramba! Então, realmente, não tenho o que discutir a respeito disso. Desisto. Muito bom. E você, dona Eva? Eu gostaria de ser lembrada como a minha mãe foi. Eu sempre conto as histórias, sempre. Desde pequenininhos, eu sentava com eles, contava as histórias desde que a gente era criança. E a força e a sabedoria que minha mãe teve para cuidar de 9 filhos é algo extraordinário. Nunca... porque lá no Nordeste, o pessoal, quando via uma casa cheia, mulher viúva, o pessoal pedia os filhos para trabalhar. Minha mãe dizia para ser escravo deles, né? As famílias que tinham mais posse, assim, né? E a minha mãe nunca deu nenhum filho, não se casou. Aos 40 e poucos anos que ela ficou viúva, ela não casou porque ela temia que o homem que ela colocasse dentro de casa iriam maltratá-los. Então, é algo assim, tremendo para se ver assim, o esforço que a mamãe teve para criar todos nós, sem deixar nenhum passar necessidade, né? E não ter dado nenhum, não ter casado. Então, assim, é algo que ela deixou tudo para cuidar dos filhos. Então, assim, eu admiro demais a minha mãe e eu gostaria de ser lembrada assim como ela, assim, graças a Deus ter um esposo, né, que me ajuda, mas assim, não desistir, porque muitas das vezes a gente desiste tão fácil, né, das coisas do casamento, que são também, não é fácil a vida a dois para ninguém, não adianta a gente pintar, né? Convívio não o convívio com nenhum ser humano, mas às quando vezes a nem gente, com a gente mesmo. às vezes a gente fala assim, não, eu vou desistir, e os filhos, porque os filhos sofrem muito com a separação, com uma perda, né, do pai, mas assim, minha mãe teve essa garra de transmitir isso pra gente, para os filhos, e graças a Deus, meus irmãos, assim como eu, a gente sempre lembra dela assim, eu gostaria de ser lembrada assim, com essa garra de não desistir, igual a Laura falou, devido aos obstáculos, às tempestades, né, que a vida nos acomete, né? E muito pelo contrário, tudo é aprendizado, né? Então, eu agradeço muito pela mãe que eu tive e gostaria de ser lembrada. Eu falo a história da minha mãe para que isso sirva de lembrança e seja um legado para eles verem que a vida vai muito além das dificuldades, porque muitas das vezes nas dificuldades que a gente aprende muito, né? E se a gente abre mão na dificuldade, a gente não vai lembrar da calmaria depois da tempestade. Exato, né? que é muito gostoso. Entendeu? Ter eu tive assim isso, porque a minha mãe, ela não desistia fácil, a Joana Dark. Olha o nome. A Joana também. Mas uma coincidência. Olha a coincidência, Eva. Joana Dark. E ela já vem da guerreira, né? Da guerreira, da Joana Dark, guerreira, que morreu queimada, né? Todo mundo sabe. Mas já vem essa garra, vem da minha mãe. Minha mãe você vê que a Joana... Forte, viu? Olha os nossos ancestrais aí. Por isso que a gente, né, tem garra também, né? Joana. Você vê como que é a coincidência, ó. Joanas. Muito bem. A importância dos ancestrais, né? Com certeza. Na vida. Agora a pergunta também é muito, muito pertinente, porque assim, eu vejo, principalmente na minha mãe, que eu tenho mais contato, isso muito vivo, né? Essa questão do legado, da garra, da persistência, do cuidado, do zelo, enfim. E agora, como que transmitir isso para os filhos? Porque a gente sabe que muitas vezes é muito difícil, tá? A gente vai passar por momentos onde o filho não reconhece isso, a gente acaba se frustrando, porque a gente espera algo, a gente não tem esse reconhecimento. Muitas vezes a gente... faz e não tem, né? Tem aquela discussão, fala, nossa, mas cara, eu poderia, né? Entendeu? Fala, né? E assim, como que transmitir isso para os filhos e ter a paz de, poxa, fiz meu papel. Como fazer isso? Porque, querendo ou não,
a Aline tá criada, eu também tô criado, somos velhos, mas assim, uma vez filho, sempre filho. Sempre. Isso não muda, tá? Mas como transmitir isso e ficar tranquilo? Eu não largo, Igor, da minha raiz. De ser perseverante no que eu sempre quis. Não largo da desistência, sempre subo, desço. E aí ela é participante, ela é minha família, ela está dentro de casa, ela sabe que isso é perseverança. Cai dela, tá? Aproveitar como ela falou. Ela falou assim, é uma coisa que eu nunca vi minha mãe desistir. Eu sempre vou ser dessa forma, nunca vou desistir. Então, eles que têm que aproveitar isso e saber, não era fácil, não desistiu, eu também não vou. Ser perseverante. Tá? Para a continuidade da nossa força que a gente cria dentro da gente, que é fora do comum, tá? E eles abraçar essa pouquinho que a gente tem, passar para frente. Que eu acho que eles vão muito longe. Na verdade, eu acredito que, resumindo, mãe, o que você disse, foi exatamente na observação. Né? Porque gestos, eles são mais compreendidos do que eu mesmo. Você não falou, mas eu sou uma pessoa que odeia ser que alguém cobre. Tanto que eu me cobro bastante justamente por conta disso. Eu não gosto de ser cobrada. Então, eu acho que o exemplo, você só fazer da melhor forma possível pra você, você vai contribuir com o outro. Porque ele vai ver e vai falar assim, poxa, isso daqui é legal. Quero seguir dessa forma. E dentro de casa também. Principalmente, na verdade, com né? Que são onde a gente começa a ter os nossos valores também de vida, né? E falando a frase da Aline e falando a frase do famoso Igor, ele sempre fala que ele sempre fala, o exemplo arrasta. O que eu tenho para dizer, a gente como mãe, igual o Igor perguntou, que a gente se sente injustiçada, que não é reconhecida, eu acho que o contentamento e o reconhecimento do que você tem faz toda a diferença. Então, assim, é muito pequeno você esperar gratificação do ser humano. Porque Deus já te deu tudo. Exato. Se você sonhou um dia ser mãe, Deus já te deu a bênção. Né? Então, o que você tem que ter? Tem que ter contentamento. E o exemplo arrasta e dá bons exemplos de contentamento em tudo que você faz, desde pentear o cabelo da sua filha até fazer a comida que eles mais gostam. Para mim, isso é contentamento. Você não precisa ter tudo, você tem que valorizar tudo que você tem. Perfeito. Isso é gratidão. Seu interno. Maravilha. Bom, pra gente finalizar, infelizmente, já passou voando. Depois eu vou falar qual que é o meu sonho. Mas antes disso... Depois é no off? Oi? Não, tá. Porque você aqui. deixou, Não, né? primeira frase das moças, né? Uma frase, Laura, uma frase, mãe, daquilo que que representa vocês, que vocês querem deixar para esse 8 bilhões de pessoas que vai chegar esse episódio. Se Deus quiser. Eu vou... Uma frase, tá? Eu vou até falar para você aquele filme da Fiona, né? Que a gente fala da rainha do xadrez. E ela falava assim, eu vou desistir? Não, você não vai desistir. E ela, insistiu, foi até o final, sabe? Para conseguir virar a rainha do Cable, né? Que fala, né? Então, nunca desistir. Sempre. Filhos grandes, maiores, netos, nunca desista de nada. Sempre tem esperança que tudo vai dar certo. Muito bom. Vou complementar a frase dela. Insista, persista, jamais desista. Não desista dos seus filhos, dos seus planos e agradeça sempre a Deus por Ele já ter te dado a bênção. Usufrui dessa bênção que Deus te dá, que os filhos são a herança do Senhor. Então, assim, é uma herança que Deus nos deu. Então, nunca desista. Muito bom. Muito bom. Eu acho que nem vou falar meu sonho, né? Você pode falar, que você deixou o pessoal curioso, tá? Eu não tô, mas... Bom, eu me emociono porque... Você tá chorando? Não. Você tá com o olho vermelho. Eu me emociono porque, assim, eu sempre foi meu sonho dar voz para as pessoas que realmente merecem, né? Sim.
E eu falo que uma mãe, ela tem muito mais ensinamentos para dar do que uma pessoa que tem um doutorado, um pós-doc. Porque a vivência, a faculdade da vida ensina muito mais do que livros. Na verdade, então, minha mãe é minha melhor amiga. Ela tá aqui hoje, é um conhecimento público. É minha melhor amiga. Todo mundo que me conhece minha mãe, com certeza. A Aline tá aqui, ela me conheceu e conheceu minha mãe assim, sem ver ela, sem ter o contato presencial. Porque é a minha maior professora, a minha maior amiga, a minha pessoa que me aconselha. Então, ter esse contato e dar a oportunidade, dar voz para vocês que são mães, falar aqui, é uma realização de um sonho meu. Eu acho que ter feito isso, vocês estarem aqui no Pode Desconstruir conosco, é a realização de um sonho, e eu acho que a oportunidade que muitas mães aí queriam. Então, você que tem a sua mãe aí do seu lado, valorize a mãe. Passe tempo com a sua mãe, porque eu acho que isso é muito importante, e ouça cada palavra que ela disser, porque no momento você pode achar que não é válido, mas com certeza ela tá te prevenindo de alguma coisa lá na frente. Com certeza. Então, por isso que é a realização de sonho. Eu fico muito feliz em ter aqui a Laura, ter aqui a minha mãe, porque isso não tem palavras. Muito bom. Eu quero deixar aqui a minha eterna gratidão por estar aqui. Eu, sinceramente, era um sonho dele, mas eu jamais imaginei. Eu também não sabia disso, não. Então, eu, sinceramente, eu falei assim, não é possível. Quando ele falou, eu achei que era brincadeira. Eu falei, é verdade? Aí passou assim um dia, eu fiquei pensando, não, ele deve estar com brincadeira. Então, assim, mas eu sou muito grata, assim, sou eterna agradecida a Deus por Deus ter colocado pessoas tão maravilhosas na minha vida, né? Esses filhos que são uma bênção, a família, né? Meu esposo, minha família que é uma bênção. E esse podcast de vocês, esse programa maravilhoso, o qual as pessoas... Eu tenho vontade de mandar para a Aline, porque por aí que ele já escuta. Quando ele chega em casa, eu já coloco lá perto onde ele está trabalhando e escuta um pouquinho das pessoas comentando pelo conteúdo, por tudo que vocês fazem. É algo assim extraordinário, por conta que a gente vê o resultado. As pessoas dos meus contatos, que eu não tenho muito contato, que vocês têm, mas do WhatsApp, as pessoas que eu mando dos meus contatos de WhatsApp, elas fazem questão de falar de cada conteúdo que vocês colocam, que cada conteúdo é um aprendizado, né? Então, assim, eu quero parabenizar vocês, porque tem me ajudado muitas coisas, porque cada episódio é um conteúdo diferente, que é algo extraordinário, a diversidade, né, de conteúdo que vocês têm. E eu quero só agradecer a Deus por essa oportunidade. Não tenho nem palavras. Estamos felizes de estar aqui, né? Obrigada. Tem algo para falar, mãe? Não, já falei. O importante é que só vocês seguirem o que vocês estão fazendo e ter esse objetivo. Nunca desistam. Exatamente. Maravilha. Tá bom? Muito bom. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi uma honra estar com vocês aqui hoje, tá? Muito especial mesmo para mim também, né? Porque a gente percebe aqui, acho que todo mundo deve ter notado, né? Famílias são diferentes, né? Existem família A, família B, mas são famílias. Cada um tem o seu contexto familiar, né? Então, o Igor se emociona bastante. É a primeira vez que eu vejo, na verdade. Na verdade, que ele se expressou bastante, assim. Mas são perfis diferentes, né? Então, o que eu aprendi, e não faz muito tempo isso, é que a gente minimamente, isso é minimamente, tá? A gente precisa aprender a honrar pai e mãe. Exato. Tá? Independente de como foi a sua criação, cada um tem o seu processo, tá? E ao longo da vida você também vai aprendendo isso. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito especial pra gente também. Eu não vou chorar igual o Igor. Não é mais difícil, né? Não quer dizer nada, você sabe, né? Chorar ou não chorar não quer dizer nada. Não quer dizer nada? O importante é o que a gente sente, na verdade. Exato. Cada um extravasa de uma forma diferente. Eu tô brincando aqui, tá? Mas enfim, obrigada. Obrigada, mãe. Eu que obrigada, agradeço. Eva.
foi uma honra estar com vocês aqui hoje. Obrigada de verdade por ter aceitado esse bate-papo com a gente, tá? Porque é um desafio, né? Desafio pra nós. A minha mãe foi muito generosa comigo, que ela não falou, né? Quem foi a Aline de verdade? Foi parceira. Foi parceira. Gente, minha eterna gratidão. Não, pra mim também. Maravilha. Gente, nos acompanha nas redes sociais. Se esqueceu de dar o like, já faça isso agora antes da gente encerrar aqui. Já se inscreve também no canal, compartilha esse episódio aí, porque certamente famílias estão precisando escutar, ter essa palavra das mães que tiveram aqui com a gente, que são as nossas mães. Mas cada uma com uma experiência diferenciada. Não esquece de seguir a gente no TikTok, no Spotify, no Instagram e no canal de cortes oficial do podcast, tá bom? Muito bom. E sem contar nas redes sociais pessoais. Sim, verdade, pode falar. O meu é Igor, com H, souza.fc. E o meu é a.linebrito. Gente, obrigada por vocês terem ficado com a gente, acompanhado a nossa história aqui até o final. E a gente se encontra no próximo episódio. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Tchau, tchau.